prática criminal, peças criminais, recurso de embargos infringentes. Ou então, recurso de embargos de nulidade. Vamos ao caso. Nós temos uma decisão colegiada, portanto um acórdão que julgou recurso de apelação, recurso de agravo na execução penal, ou, por exemplo, o recurso em sentido estrito. E a decisão do órgão julgador da segunda instância, portanto, não foi unânime. O recurso da defesa não teve provimento. O recurso de apelação, o recurso em sentido estrito ou agravo não teve provimento. Porém, existe um voto que atende, um voto minoritário, que atende aos interesses da parte do seu cliente. Logo, o objetivo desse recurso, que acabou sendo julgado por 3 desembargadores na área federal ou na área estadual, é que essa matéria seja julgada pela Câmara cheia ou pela respectiva seção, no caso dos crimes da Justiça Federal. Enfim, na área estadual, a Câmara que resolveu a matéria com 3 desembargadores e a decisão ficou 2-1, a ideia é que os demais desembargadores que compõem a Câmara sejam chamados para esse caso. Portanto, teremos a Câmara cheia com 5 desembargadores. E que esses novos desembargadores venham a acolher a tese do recorrente e, portanto, aquela decisão que ficou 2-1, que ao menos ela fique 3-2, que possamos virar esse placar. Recurso, portanto, exclusivo da defesa, denominado de embargos infringentes, ou então embargos de nulidade, conforme o caso. Vamos ao recurso. Toda peça na área criminal, ela começa com endereçamento. Endereçamento dos embargos infringentes. Excelentíssimo senhor desembargador, relator do acórdão número na área estadual, Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de, por exemplo, Minas Gerais. Franklin, esse endereçamento poderá ser alterado? Poderá. Quando? Claro, se for crime da competência da Justiça Federal. Quando então deverá constar? Excelentíssimo senhor desembargador, relator do acórdão número da turma, primeira turma, segunda turma, terceira turma, do Tribunal Regional Federal da respectiva região, da primeira região, da segunda, conforme o caso. Então é interessante, turma e não Câmara, e aqui Tribunal Regional Federal, e não Tribunal de Justiça. Voltando à petição, entre o endereçamento e o preâmbulo, lembre-se sempre de um espaço. O nome do seu cliente, José da Silva, por exemplo, por meio de seu advogado, não se conformando com o acórdão que, não se conformando com aquela decisão colegiada que, por votação não unânime, negou o provimento ao recurso apresentado pelo embargante. Aquele recurso que eu mencionei para vocês, que foi apelação, que foi recurso em sentido estrito, que foi o agravo da execução penal. Então, não que negou o provimento ao recurso apresentado pelo embargante, vem à presença de Vossa Excelência interpor recurso de embargos infringentes. Nome do recurso, embargos infringentes. Mas, Franklin, você falou em embargos de nulidade. Bom, quando o conteúdo do voto vencido, vamos insistir nesse ponto. Então, o recurso de embargos infringentes, ele visa a fazer prevalecer o voto vencido. Quando o voto vencido que você quer fazer prevalecer no julgamento da Câmara cheia, na área estadual, for matéria de direito penal, ou seja, tese relacionada com a absolvição, com a fixação de pena, regime prisional, substituição de pena, sursi, portanto, tema de direito penal, o nome desse recurso, embargos infringentes. Ao contrário, se o voto vencido que você pretende fazer prevalecer cuidou de nulidade, portanto, 2 desembargadores afastaram aquela nulidade que você havia sustentado no seu recurso de apelação, mas um desembargador estava acolhendo a sua tese, então você tem um voto vencido que acolhe a sua tese, a ideia então é fazer prevalecer esse voto vencido. Mas aí, porque a matéria tem a ver com nulidade, nome do recurso, embargos de nulidade. Embargos de nulidade. Vamos à peça. Então, na observação lá para você, quando o conteúdo do voto vencido estiver relacionado com o mérito, teses absolutórias, como falei, aplicação da pena, regime prisional, substituição de pena, sursi, enfim, temas de direito penal, recurso será denominado embargos infringentes. Ao contrário, lá do outro, quando estiver vinculado exclusivamente à matéria processual, exemplo, nulidade, o recurso será denominado embargos de nulidade. Fundamento do recurso. Artigo 609
parágrafo único do Código de Processo Penal. Como toda peça na área criminal, no preâmbulo, nome da peça, recurso de embargos infringentes, fundamento legal, artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Vamos ao dispositivo legal. 609, parágrafo único. Quando não for unânime a decisão da segunda instância, desfavorável ao réu, portanto, recurso exclusivo da defesa, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos no prazo de 10 dias. Prazo, 10 dias, a contar da publicação do acordo, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Então, prazo, 10 dias. Previsão 609, parágrafo único do CPP. Bom, esse recurso nós teremos petição de interposição e razões. Então, no recurso de embargos infringentes, bem como embargos de nulidade, nós teremos petição de interposição e razões. Na petição de interposição, vencido ali o preâmbulo, requer seja recebido e processado o presente recurso com as razões inclusas. Com as razões inclusas. Temos em que pede deferimento. Município, data, advogado OAB. Lembre-se, data, prazo de interposição, prazo de 10 dias. Prazo de interposição, prazo de 10 dias. Peça razões. Autos número. O recorrente aí recebe a denominação de embargante. O recorrido, no caso aí, Ministério Público, embargado. Nome da peça, razões. Endereçamento da peça razões, egrégio Tribunal de Justiça do Estado de, lembre-se que se for crime da competência da Justiça Federal, egrégio Tribunal Regional Federal da respectiva região. Interessante que aqui nós não colocamos, por exemplo, colenda da Câmara. Por quê? Óbvio que se for a área estadual, a Câmara é que vai resolver essa matéria, mas na área federal será a seção judiciária respectiva, conforme regimento interno do Tribunal Regional Federal. Então, colocamos só endereçamento. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de. Descrição dos fatos. Lembre-se, descrição objetiva dos fatos. Número 2, dos fundamentos. Conforme dispõe o artigo 609 CPP. Então, veja, novamente eu comecei pela descrição do recurso. O recurso está previsto no parágrafo único, que eu fiz a descrição. Bom, e disse para você na sequência, lembre de explicar minuciosamente que assiste razão ao desembargador que proferiu o voto vencido. Então, esse nosso recurso, ele vai pretender fazer prevalecer o voto do desembargador que ficou vencido do pedido. Assim requer seja conhecido e provido o presente recurso, acolhendo-se o voto vencido com o fim de... Ora, o que você pretende com o voto vencido? Com o fim de, você vai descrever ao fechar a peça. Bom, município, data, a mesma data colocada na petição de interposição, você vai colocar, por óbvio, na peça, razões, observado o prazo de 10 dias. Embargos infringentes. Muita atenção, porque embargos infringentes ou embargos de nulidade, usamos quando surgir decisão não unânime que julgou um recurso, por exemplo, de apelação, que julgou um recurso em sentido estrito, que julgou um recurso de agravo. Então, precisamos de uma decisão não unânime que julgou recurso. Qual a preocupação? E se a decisão não unânime julgou foi habeas corpus, denegou ordem de habeas corpus em decisão não unânime? Franklin, nesse caso, eu posso manejar embargos infringentes ou embargo de nulidade? Não. Não há essa possibilidade. Se você observar bem o disposto no artigo 609, parágrafo único do CPP, embargos infringentes ou embargo de nulidade, quando surgir decisão colegiada não unânime que julgou recurso. E convenhamos, habeas corpus não constitui recurso. Logo, decisão não unânime em habeas corpus não pode manejar embargos infringentes ou embargos de nulidade. Sim, cabe recurso? Cabe, mas recurso ordinário constitucional. Jamais embargos infringentes ou embargos de nulidade contra a decisão não unânime que julgou habeas corpus. Insisto, habeas corpus não constitui recurso.